boa noite. A proposta de lei que visa proteger as redes e os sistemas informáticos do país já foi aprovada na generalidade pelo Parlamento. A taxa de cobertura de energia elétrica no país pode chegar em 2027 aos 50%. Em 2 meses foram detidos em Angola mais de 100 cidadãos por atos de vandalismo aos bens públicos. Trump retira oficialmente os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, órgão de que fazia parte desde 1948. E a Rússia apresenta em Abu Dhabi as suas soluções de defesa nacional. Sexta-feira, hoje é dia 23 de janeiro. Eu sou Ernesto Bartolomeu. Começa agora o Telejornal. O Presidente da República recebeu hoje cumprimentos do corpo diplomático acreditado no nosso país e também de organizações internacionais. João Lourenço e a Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, estiveram a receber estes cumprimentos e foi precisamente no complexo protocolar da Presidência da República. E é para lá onde o Telejornal segue agora. Quem lá está é o jornalista Isidro Sanhanga. Foi um final de tarde, início de noite, dedicado a cumprimentos ao Presidente da República e à Primeira-Dama do corpo diplomático. Houve discursos dos dois lados. O que é que podemos extrair desta cerimónia? Isidro, boa noite. Muito bem, nós então estamos em direto exatamente da Nova Marginal para dizer que esta cerimónia de Ano Novo do Corpo Diplomático acreditado aqui em Angola, ao que se juntaram também membros de organizações internacionais acreditadas aqui em Angola, terminou há instantes. O Presidente da República acabou de sair e os embaixadores também vão já abandonando o local, e assim cumpre-se aquilo que tem sido uma formalidade anual, geralmente no mês de janeiro, altura em que o Corpo Diplomático acreditado em Angola apresenta cumprimentos de Ano Novo. Este ano não fugiu à regra e devemos destacar aqui 2 momentos importantes que consistiram naquilo que foi o discurso do Presidente da República dirigido aos membros do corpo diplomático, os mesmos que o cumprimentaram, ele e a esposa Ana Dias Lourenço, por ocasião do Ano Novo, este de 2026. Sendo certo que 2025 pertence ao passado, mas foi um ano altamente desafiante. O Presidente da República, no seu discurso, enumerou vários aspectos que dominaram o mundo e aquilo que também dominou a sua agenda. Para já vamos destacar aquilo que o Presidente da República que considera importante, mesmo aqui no contexto africano, como, por exemplo, a busca da paz para a República Democrática do Congo, uma paz que não foi alcançada ainda, mas que o Presidente da República diz que é preciso persistir para que o Ruanda e a República Democrática do Congo materializem aquilo que são os entendimentos inerentes ao acordo de Washington DC e também o acordo de Doha entre o grupo M23 e o governo da República Democrática do Congo. Portanto, João Lourenço está esperançado que o país vizinho vai conhecer paz muito brevemente. Estamos a chegar ao fim da presidência rotativa da União Africana, que assumi em fevereiro do ano transato, com o compromisso de me empenhar na promoção da paz, da segurança e da estabilidade em África, sem os quais o continente africano não conseguirá realizar plenamente os seus objetivos de desenvolvimento. Ao nível da União Africana, estabeleceu-se a necessidade de se pôr fim aos conflitos armados no continente,
objetivo ainda não alcançado, o que nos obriga a continuar a envidar esforços para realizarmos o sonho do silenciar das armas em África. Não regateamos em momento algum nos esforços no sentido de contribuir para a solução dos conflitos no continente, dentre os quais destaco os que assolam ainda o Sudão e a República Democrática do Congo. Angola continua a jogar um importante papel no processo de pacificação da República Democrática do Congo, cujos contributos ajudaram a se chegar à assinatura do Acordo de Paz em Washington, D.C., no dia 4 de dezembro de 2025, entre a RDC e o Ruanda. Tratou-se, sem dúvida, de um momento histórico significativo, que não deve ser desperdiçado por nenhuma das partes, que tem em conjunto a responsabilidade da sua implementação para que se possa alcançar a paz duradoura na região dos Grandes Lagos. O cessar-fogo negociado em Doha, no Catar, entre o governo da RDC e o M23, deve ser implementado, enquanto encorajamos as autoridades governamentais e a sociedade civil congolesas a realizarem o diálogo intercongolês sem mais demoras. É nossa convicção que os desafios que a África ainda enfrenta exigem respostas rápidas, objetivas e coordenadas que vão além da dimensão securitária, devendo integrar outras componentes como o desenvolvimento econômico, a inclusão social, a boa governação e o reforço das capacidades dos Estados. Esta perspectiva, quando adequadamente concretizada, retira os argumentos de que se servem os promotores de mudanças inconstitucionais de governo em África para tentarem justificar os golpes que desferem contra as democracias e as autoridades legitimamente constituídas. Perante estas evidências e face à recorrência com que vão acontecendo golpes de Estado no continente africano, impõe-se cada vez mais a necessidade de se reforçarem as medidas de desencorajamento e condenação destas práticas reprováveis a todos os títulos. Aproveitamos esta ocasião para exigir a libertação incondicional do presidente Mohamed Bazoum, deposto por um golpe de Estado no Níger, assim como de Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC da Guiné-Bissau, país que realizou recentemente eleições, mas que, num caso inédito na história dos processos eleitorais em África, nunca os verdadeiros resultados eleitorais foram tornados públicos. Presidente da República, João Lourenço, no discurso proferido na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo do Corpo Diplomático e representantes de organizações internacionais acreditados em Angola. O chefe de Estado angolano considera que o mundo está numa fase difícil. João Lourenço falou de vários dossiês que perpassam as preocupações das chancelarias político-diplomáticas pelo mundo e, sobretudo, falou também do papel das Nações Unidas, que considerou estar numa situação lamentável com o esvaziamento do seu papel por parte das potências globais. O Presidente da República defende o multilateralismo e, por isso mesmo, considera que, em face da situação atual, é preciso defender sempre a reforma das Nações Unidas, mas é preciso que as Nações Unidas continuem a exercer o seu papel, mas para isso é preciso que os países considerados, portanto, façam tudo para que as Nações Unidas não percam a sua importância. De um retrocesso assustador relativamente às conquistas democráticas já alcançadas e que nas últimas 8 décadas contribuíram para a paz, a estabilidade e a segurança mundiais e para o desenvolvimento econômico e social dos países. O respeito pelos direitos humanos, pela defesa da soberania dos Estados e pela integridade territorial dos países constitui a base essencial sobre a qual se construiu o edifício do direito internacional e as normas que regem as relações internacionais contemporâneas,
que de um momento para o outro se estão a desmoronar e a colocar em risco todas as conquistas alcançadas pela humanidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Diante deste quadro, as Nações Unidas vivem num contexto de autêntica humilhação, sem capacidade de exercer o papel que lhe cabe e que durante décadas foi de extrema utilidade para assegurar a estabilidade mundial. Este esvaziar intencional das responsabilidades das Nações Unidas está a dar lugar à desordem internacional e à sobreposição da força da lei pela lei da força. O posicionamento assente na ideia de 2 pesos e 2 medidas não favorece a abordagem imparcial dos grandes problemas políticos com que o mundo se debate na atualidade. Devemos estar todos alinhados quanto à importância fundamental do multilateralismo como a única forma de contribuir para a restauração da ordem mundial e impedir a reconfiguração geopolítica e econômica do mundo em benefício apenas das superpotências. Neste contexto, reiteramos a importância do papel central das Nações Unidas enquanto garante da paz, da estabilidade e da segurança internacionais, bem como de outros espaços indispensáveis de concertação, diálogo político e de ação coletiva que se impõem cada vez mais para se impedir a redefinição de fronteiras na Europa, em África, no Médio Oriente e no Caribe, onde se assiste ao perigo iminente da balcanização de vários países. As Nações Unidas não podem ser sequestradas pela ação unilateral de potências mundiais, por sinal, membros permanentes do seu Conselho de Segurança. Excelências, aproveito esta ocasião para expressar o nosso reconhecimento pelo trabalho que as vossas missões diplomáticas e as organizações que aqui representam desenvolvem a favor do reforço da cooperação e da amizade entre os nossos respectivos países e povos. Expresso-vos a total abertura e disponibilidade de Angola para trabalharmos juntos no sentido de contribuirmos para a construção de um mundo de paz, de concórdia e onde reine a justiça e o respeito mútuo. Presidente da República, João Lourenço, em discurso na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo do Corpo Diplomático e de representantes de organizações internacionais, aqui, portanto, numa cerimónia que teve lugar aqui no pavilhão protocolar do Palácio da Presidência da República, à altura em que o chefe de Estado, para além dessas questões que nós já enumeramos, falou de outros dossiês que perpassam aquilo que é a atualidade político-diplomática internacional e, sobretudo, o chefe de Estado falou sobre a sua agenda ao longo do ano de 2025, enquanto presidente em exercício da União Africana, e o chefe de Estado disse que há questões que ainda precisam ser concretizadas, sobretudo aquelas relativas à Agenda 2063 da União Africana, como, por exemplo, o calar definitivo das armas, e tudo isto foi parte do discurso do Presidente da República. Antes do Presidente da República usar da palavra, discursou a decana do Corpo Diplomático acreditado aqui em Angola. Trata-se da embaixadora extraordinária e plenipotenciária do Reino de Marrocos em Angola, a senhora Saad Al-Alawi, que destacou a importância, portanto, o papel do Presidente da República, João Lourenço, na busca da paz e segurança regional, mas também no continente africano. 50 anos após a sua independência, Angola é hoje um país de vastas oportunidades, chamado a desempenhar um papel estratégico cada vez mais relevante em África e no mundo. A este respeito, gostaríamos de prestar uma homenagem especial ao vosso empenho em prol da paz, da mediação e da reconciliação, tanto nos países vizinhos de Angola como no continente.
Um compromisso constante e determinado, amplamente saudado pela comunidade internacional. Excelência, Senhor Presidente, durante o ano que passou, os alicerces das relações internacionais foram postos à prova. Crises de longa data persistiram, novas tensões emergeram e as interligações entre paz, segurança e estabilidade econômica tornarão-se cada vez mais evidentes. Ainda assim, o ano de 2025 demonstrou também a necessidade contínua do compromisso multilateral. Confrontadas com crises sobrepostas, as nações optarão pelo compromisso em vez do isolamento, pelo diálogo em vez da ruptura, através de iniciativas diplomáticas e esforços renovados para manter quadros internacionais de paz e estabilidade. Essa capacidade de nos unirmos, mesmo em tempo de incerteza, continua a ser uma fonte de esperança. E recorda-nos que a diplomacia continua a ser um pilar indispensável da paz e da segurança internacionais. A embaixadora Saad Alaoui falou em nome do corpo diplomático acreditado aqui em Angola, na sua qualidade de decana do corpo diplomático, portanto presente também aqui nesta cerimónia de cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República, João Lourenço. A cerimónia teve duração de 2 horas e 30 minutos. Houve esta parte formal que acabamos de transmitir, mas também houve momentos de interação entre o chefe de Estado e também os diplomatas presentes aqui nesta cerimónia, onde trocaram impressões numa conversa descontraída. A cerimónia, conforme dizia, já terminou e, sobretudo, há que destacar que o chefe de Estado, durante a cerimónia, portanto, brindou com todos os presentes, desejando um bom ano de 2026 e que, sobretudo, haja paz e concórdia entre as nações. Boa noite. Muito boa noite. Isidro Sanhanga, na marginal de Luanda, a dar-nos conta desta cerimónia de cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República. O representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a África Central elogiou hoje a diplomacia angolana na resolução de conflitos regionais e continentais. Aos jornalistas, depois de um encontro com o Presidente da República e da União Africana, Adu Abari destacou o envolvimento direto do líder angolano nos diversos processos de pacificação em África, com destaque para a crise no leste da RDC e também na República Centro-Africana. Em véspera de terminar o seu mandato como representante especial do secretário-geral da ONU para a África Central, Ado Abari foi recebido em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço, a quem apresentou cumprimentos de despedida. O diplomata nigerino agradeceu a colaboração do chefe de Estado angolano no cumprimento da sua missão. Et donc j'ai choisi de venir comme premier pays. Eu escolhi Angola tendo em conta que Angola tem sido o país solução a nível não somente da nossa região, mas também do continente e do mundo. Angola tem participado em várias soluções de resoluções de crises, nas quais poderia citar apenas algumas, por exemplo, na República Centro-Africana, na República São Tomé e Príncipe, e também Angola tem tido um papel predominante na resolução do conflito existente ainda na República Democrática do Congo. Por isso, na minha conversa com Sua Excelência o Presidente da República, eu manifestei o apreço das Nações Unidas pelo papel que o Presidente da República tem jogado, pelo papel clarividente e um papel, de facto,
de solução, de procura de saídas de forma pacífica e pelo diálogo, e isso de facto tem motivado as Nações Unidas a poder acompanhar a Angola. Encorajei o Presidente da República, na qualidade de enviado do Secretário-Geral das Nações Unidas, de que o Presidente, como ainda tem a seu cargo a União Africana, ainda é Presidente da União Africana, deve continuar a poder aportar soluções para que a África venha de facto a ter um clima de paz. Por isso, eu tive essa honra e mostrei ao Presidente da República que as Nações Unidas continuarão a apoiar em todas as demarches que fará para o bem da paz. Nos últimos 3 anos, Ado Abarri atuou como representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas na África Central, uma região considerada nevrálgica em matéria de paz e segurança. A presidência angolana da União Africana termina em fevereiro, sendo considerada por parceiros internacionais como um período marcado por forte diplomacia, promoção da paz e também pelo reforço do papel de África no cenário global. O representante das Nações Unidas, junto da União Africana, Parfat Onana, falou aos jornalistas depois de um encontro com o presidente. Ao mesmo tempo, gostaríamos também de sublinhar que notamos com muita apreciação e agrado que Sua Excelência Presidente da República de Angola continua empenhado de forma clara e firme nas questões de prevenção, gestão e resolução dos conflitos, particularmente ainda este mês de janeiro, em que nós notamos que algumas iniciativas estão a ser desenvolvidas no sentido de resolver a situação, contribuir para a resolução da situação de conflitos no leste da RDC e na região dos Grandes Lagos. Notamos com muito agrado que todos os esforços que foram empreendidos por Angola foram também desenhados no âmbito da sua participação efetiva e ativa no seio do Conselho das atividades do Conselho de Paz e Segurança, que tratou de várias questões de paz e segurança no continente, que a nível tanto presidencial como ministerial foram bem sucedidas e enquadram-se também perfeitamente no bom desempenho da República de Angola na presidência da União Africana. E uma retificação que se impõe. Este encontro que acabamos de ver teve lugar em Addis Abeba. Foi um encontro entre o representante da União Africana e o embaixador de Angola na Etiópia e também na União Africana. Agora, avanço-lhe para o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado, referente ao terceiro trimestre de 2025, que foi aprovado em definitivo hoje pelos deputados. Críticas ao orçamento executado no terceiro trimestre de 2025. Os nossos governantes têm acesso facilitado a estes relatórios, porém nada fazem para inverter o quadro. Povo angolano, as políticas públicas do Executivo fracassaram. Elogios ao Executivo pelo desempenho, mesmo em tempos difíceis. O desenvolvimento do setor industrial está a ser um facto em Angola. Foram criados mais de 200 projetos industriais em Angola e em pleno funcionamento nos últimos 5 anos. Essas são ações mais do que evidentes que vão garantir a sustentabilidade do país a médio e longo prazo. Só não vê quem quer continuar cego. Intenso debate em torno do relatório de execução do orçamento e os argumentos para justificar o que foi feito no ano passado. Quanto à execução das despesas por função, o Executivo priorizou o setor social com uma participação de 59,29%.
seguido do setor da economia real, com 21,86%, dos setores públicos, com uma participação de 13,78%, os setores da defesa e segurança, com uma participação de 9,41%, numa clara demonstração de priorização da melhoria das condições de vida das populações. De um lado, quem fiscaliza e do outro, quem executa. Infelizmente, não sentimos nenhum impacto nas coisas ou nos caminhos que nós indicamos para o Executivo. Dia para fazer contas ao que se gastou. Os resultados são visíveis, caros colegas. O alinhamento com o Banco Mundial revela confiança ao Executivo. Vamos continuar a fiscalizar, pois diminuir a pobreza extrema no seio da população é a nossa meta. Olhar para os números do Orçamento Geral do Estado implica também olhar para as ações concretas. É com satisfação que constatamos que uma parte significativa da despesa pública foi orientada para áreas sociais que têm impacto direto e cotidiano na vida dos angolanos. O orçamento espelha a vida social e econômica do país, mas também aspectos específicos de cada província. O que é que o Estado angolano fez? Levou, liderado pelo presidente João Lourenço, levou ao povo do Gonguembo uma estrada asfaltada que nunca houve desde a era colonial. E vai ser inaugurada daqui a pouco, acho dia 4 de fevereiro. O mesmo ocorre agora. A estrada chegou até o município da Banga, onde nunca existiu estrada. É sinal de que há trabalho e paulatinamente os problemas vão se resolvendo. Há quem diga que o dinheiro foi bem aplicado em 2025 face às incertezas econômicas que o mundo vive. E encoraja o Executivo a fazer mais e melhor. Reconhecemos que, apesar dos desafios de vária ordem que exigem a melhor atenção do Executivo, a qualidade da informação no que a prestação de contas diz respeito tem vindo a melhorar de forma consistente e confiamos na sua ponderação quanto às recomendações emanadas por esta Casa, na certeza de que a sua adoção em exercícios vindouros será decisiva para elevar os padrões de excelência na gestão pública em defesa do interesse superior de todos os angolanos, sem exceções, independentemente da sua origem, do seu credo religioso, da sua condição social ou da sua filiação partidária. O Executivo tem todas as contas na palma da mão. O setor que foi o que registrou maior execução, representando cerca de 27% da despesa total realizada, foi o setor social. Ou seja, apesar dos desafios orçamentais e da necessidade de salvaguardar outras responsabilidades essenciais do Estado, como infraestruturas, reafirmamos o compromisso de continuar a priorizar políticas públicas voltadas ao setor social. O projeto de resolução sobre a apreciação do relator de execução do Orçamento Geral do Estado, referente ao terceiro trimestre de 2025, foi aprovado na Generalidade. E depois da publicação dos resultados definitivos do Censo 2024, no dia 20 de novembro do ano passado, o Instituto Nacional de Estatística vai dar início, a partir do dia 28 de janeiro, da apresentação dos relatórios provinciais do Recenseamento Geral da População e Habitação na região sul, que compreende as províncias do Cunene, Huila e Namibe. Por isso, rapidamente, trouxemos aos nossos estúdios Teresa Spínola, que é diretora geral adjunta do Instituto Nacional de Estatística. Boa noite, obrigado por estar aqui. Afinal de contas, o que é que vai acontecer já a partir do dia 28 de janeiro? Boa noite, Ernesto Bartolomeu. Boa noite, telespectadores da Televisão Pública de Angola. Estaremos então na região sul de Angola a publicar os resultados definitivos a nível de província. Como sabem, em novembro de 2024, nós publicamos apenas os resultados a nível nacional, os dados nacionais e os dados apenas por província, o resultado do censo na província.
E esta digressão, então, que começamos no dia 20, vamos começar a publicar os resultados com dados a nível dos municípios e das comunas, das variáveis que foram recolhidas no censo. Saber dentro da província quantos habitantes existem em cada província, em cada comuna. O que é que vai acontecer de concreto? Vocês chegam, por exemplo, ao Huila, vão às comunas, vão aos municípios e depois vão à província. Como é que vai ser feita esta articulação? Ok, em colaboração com os governos provinciais, vai ser uma cerimónia a nível provincial, onde participarão todos os administradores municipais e comunais, todas as nossas equipas que trabalharam diretamente no censo, a comunidade acadêmica, a sociedade civil. Então, teremos essa divulgação ampla a nível de cada província. Após essa divulgação dentro da província, então, teremos também encontros a nível dos municípios. O que nós queremos é que a informação estatística, os dados recolhidos no censo, sejam utilizados para todos os níveis, para planificação, investigação, porque temos muita informação do censo. Nestas 3 províncias que foram elencadas, que vai ser, em princípio, uma primeira fase, estes documentos depois serão entregues aos administradores. Quem é que vai ter acesso a esta informação? De princípio, terão acesso todos os administradores municipais, comunais. Nós vamos levar publicações em suporte físico, também estamos a distribuir o suporte digital. Toda a informação estará também disponível no nosso site e em todos os canais de divulgação. Apenas para refrescar a memória dos nossos telespectadores, não vou entrar em números exatos, mas hoje somos quantos milhões? 30 milhões, 20 milhões, mais de 30 milhões? Em 2024 foram recenseados em Angola 36.681 habitantes em Angola, quer dizer, somos 36, 2024. Com a taxa que foi apurada pelo censo, a taxa intercensitária entre 2014 e 2024, tínhamos uma taxa de 3,5%, quer dizer que neste momento estaremos a rondar cerca dos 39 milhões. Teresa Spínola, diretora-geral adjunta do Instituto Nacional de Estatística, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Nós, de certeza absoluta, quer nestas províncias do Sul, vamos acompanhar este trabalho que é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso país. Obrigada. Muito obrigado. Partimos então para o primeiro intervalo. Vai ser rápido. Nós voltamos já. O telejornal regressa. As exportações de diamantes lapidados registaram um desempenho expressivo o ano passado, com um crescimento acentuado em termos de volume e de valor. A indústria de transformação de diamantes em Angola registra um desempenho histórico. Em 2025, as exportações de diamantes lapidados mais do que duplicaram, um sinal claro do crescimento deste setor estratégico. Os dados oficiais revelam que, face a 2024, o volume exportado cresceu 126,5% e o valor aumentou 107%. Foram exportados 109 milhões de dólares norte-americanos em pedras lapidadas. Este crescimento surge num contexto difícil, com os preços médios no mercado internacional a descerem ligeiramente, pressionados pela procura de diamantes sintéticos e por excesso de oferta no mercado. O salto foi impulsionado, em grande medida, pela empresa indiana KGK, que aumentou as suas vendas para o exterior em 176%. Globalmente, as fábricas locais processaram 62.500 quilates de diamantes brutos. Apesar da complexidade técnica e financeira desta indústria, os resultados de 2025 demonstram a resiliência do setor e reforçam a aposta na transformação local como caminho para criar mais valor e sustentabilidade para a economia nacional. A partir de hoje, os produtos nacionais voltam a contar com um programa na TPA para divulgar as suas ações. Chama-se Angola Produz. Orgulho do que é nosso, iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio no âmbito das políticas de fomento à produção nacional e a redução das importações.
Semanalmente, uma janela vai abrir-se na TPA para mostrar os passos da produção nacional, com depoimentos de investidores e apresentação do que é feito em Angola. O programa televisivo, lançado esta sexta-feira pelo Ministério da Indústria e Comércio, chama-se Angola Produz, Orgulho do que é nosso. É um programa onde irão poder dizer ao país, ao resto do país, o que é que fazem, como fazem e, no fundo, prestarem uma informação que também será útil para que todos percebamos quais as oportunidades que o nosso mercado oferece. Oportunidades para empreender, oportunidades para serem fornecedores de bens, de serviços, no fundo, oportunidades para crescermos conjuntamente enquanto nação em progresso, em desenvolvimento econômico. O ministro da Indústria e Comércio, Rui Mingues, reiterou o propósito do Executivo de criar um ambiente favorável para o fomento da produção nacional, fazendo alusão aos inúmeros programas que existem para a promoção e o incentivo ao investimento privado em Angola. E neste ato houve a assinatura de 6 acordos de crédito avaliados em 2,3 mil milhões de kwanzas para empresas de várias dimensões do ramo agroindustrial no âmbito do programa Transforma Aqui, operacionalizado pelo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA. Esta iniciativa visa promover o fomento de pequenas indústrias ou pequenas unidades de processamento e transformação no meio rural, valorizando assim a produção nacional. E o próprio nome da iniciativa justifica Transforma Aqui. Produzimos aqui, vamos transformar aqui. De acordo com a PCA do FADA, com os instrumentos de financiamento ora assinados, totalizam 10 o número de projetos financiados com um volume de 4,3 mil milhões de kwanzas dos 12 pedidos aprovados. Hoje é um dia muito especial para nós, para a MJBS. Vamos, a partir de hoje, ter condições de reabilitar o nosso aviário e começar a fazer uma produção maior. Só para terem uma ideia, vamos ter uma produção de 200 mil pintos por mês agora e até o final do ano vamos chegar até 1 milhão de pintos. Produzimos temperos à base de alho, condimentos produzidos mesmo na província de Namibe, como salsa, coentro, linhaças, gengibre. O sal que usamos mesmo, sal marinho, produzido lá no Namíbia. Estamos na área da cinecultura, temos porcos e com este financiamento pretendemos fazer com que vamos fazer o Transforma Aqui. Vamos montar um matadouro. Neste mesmo matador, para além de cortes das carnes e depois embalamento e encaixamento e agora na zona de frio também vamos ter a outra parte para a transformação dos seus derivados. Para estes detentores de micro, pequenas e médias empresas beneficiários do crédito do FADA, a missão agora é produzir mais, empregar mais e gerar riqueza. De setembro a dezembro do ano passado, os órgãos de defesa e segurança registaram a detenção de 108 cidadãos, dos quais 79 nacionais e 29 estrangeiros, acusados de atos de vandalismo. A reunião extraordinária do Conselho Consultivo Operativo do Ministério do Interior serviu para fazer o balanço das atividades do ano passado, bem como analisar os resultados das 3 grandes operações levadas a cabo pelos vários órgãos do Ministério. Dirigida pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, foi possível saber que os números de acidentes e mortes tiveram uma redução se comparado com o período anterior. De setembro a dezembro de 2025 foram registados 4.083 acidentes, resultando em 1.053 vítimas mortais e 1.428 feridos. A Operação Conexão permitiu a detenção de 23.959 cidadãos, dos quais 23.399 estrangeiros. Registrou-se igualmente a saída de 39.573 cidadãos estrangeiros por situação migratória ilegal.
Nesta mesma operação foram ainda apreendidos 170.266 litros de combustível, 357 bilhetes de identidade adquiridos de forma fraudulenta. Estes instrumentos que estão a ser desenvolvidos, eles têm como objetivo a melhoria da segurança pública e também a darmos uma resposta concreta em relação à imigração ilegal ou à vandalização dos bens públicos e também para a melhoria do controlo da sinistralidade rodoviária, o que transversalmente em relação a este último, outras matérias relacionadas com a direção de segurança, de trânsito e segurança rodoviária, acabam por ter impacto sobre este programa. A reunião extraordinária analisou ainda os resultados da Operação Escudo da Energia. De acordo com os números apresentados, durante 31 dias de execução, foi possível a detenção de 108 cidadãos suspeitos de atos de vandalismo, com destaque para equipamentos elétricos, sendo 29 estrangeiros. A referida operação teve maior pressão nas províncias de Luanda e Coluibengo, Benguela, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Huambo, Huila, Cunene, Mochico, Mochico Leste, Uige e Zaire. Estiveram presentes na reunião o Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Geral Francisco Ribas, delegados provinciais e demais membros do Conselho Consultivo do Ministério do Interior. O Movimento de Apoio Solidário de Angola vai realizar em breve palestras de sensibilização à população angolana no interior e no exterior do país, com vista a desincentivar atos de violação sexual e de vandalismo aos bens públicos. No quadro do Plano Estratégico de Ação 2026-2027 do Movimento de Apoio Solidário de Angola, organização não-governamental, foi lançado nesta sexta-feira em Luanda o projeto denominado Angola, Minha Terra, Minha Pátria e Meu País. Tem sido a nossa bandeira a moralização da sociedade em todo o território nacional, no que tange a questão de sensibilizarmos a nossa juventude e pessoas também alheias, no sentido de não aderirem a mais prática. O projeto tem sublema Nova Visão Social para as Comunidades, uma iniciativa do Move Angola que possui extensão nacional e internacional. Reforçamos também a problemática que hoje tem sido notória e visível a todos nós, a questão de abuso sexual contra menores e também a violência doméstica. Nos últimos tempos, têm sido desencadeadas essas práticas. E o Move Angola, enquanto parceira do Estado, enquanto organização da sociedade civil, fará o seu reforço no sentido de levarmos encontro sociocomunitário, levarmos encontro de participação ativa da cidadania, no sentido de passarmos a mensagem e desencorajarmos estes males. Consta ainda o estabelecimento de parcerias com as instituições religiosas legalmente constituídas na República de Angola no quadro da moralização da sociedade. É preciso fazer-se um trabalho espiritual bastante profundo para que essa enfermidade, este mal seja erradicado. Nós, a Igreja, abraçamos e por isso estamos aqui para dar o nosso contributo, dar a nossa voz e, ao mesmo tempo, apelar às demais organizações da sociedade civil que vamos nos unir e ajudar na construção e no combate de males que ainda enfermam a sociedade, nomeadamente a vandalização dos bens públicos e privados, que ajuda e acaba retrocedendo no crescimento e no progresso do nosso país. Recorde que o Movimento de Apoio Solidário de Angola, vulgo Move Angola, existe há 13 anos em todo o território nacional e internacional. E agora, o estado do tempo.
Seguimos para o segundo e último intervalo. Até já. E no regresso, o Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social disse hoje que a proposta de lei da cibersegurança pretende tornar o país mais atrativo e seguro ao investimento privado. No Parlamento, onde apresentou o documento sobre a cibersegurança aos deputados, Mário Oliveira aclarou que a proteção da cibersegurança não pode servir de fundamento para ingerências ilegítimas na vida privada, comunicações ou dados pessoais, referindo que a atuação das autoridades está sujeita ao controlo jurídico e institucional. A fragilidade na cibersegurança preocupa tudo e a todos. Um país que não protege o seu espaço digital poderá não ter problemas hoje, mas no futuro os terá. Com a porta digital aberta, ou erguemos o escudo invisível para defender a família angolana, as nossas empresas, as nossas comunidades e o nosso futuro comum. E para fazer face a ciberameaças, ciberataques e cibercriminalidade, é preciso tomar medidas preventivas. As medidas de cibersegurança devem respeitar os princípios da legalidade, proporcionalidade e necessidade. A proteção da cibersegurança não pode servir de fundamento para ingerências ilegítimas na vida privada, comunicações ou dados pessoais. A atuação das autoridades está sujeita ao controle jurídico e institucional. A proteção dos dados do país e suas infraestruturas estão intrinsecamente ligadas ao espaço cibernético devido à modernidade tecnológica que hoje as sociedades vivem com a automação de processos. Mas nem todos têm o mesmo entendimento. A forma como estas leis estão concebidas levanta sérias preocupações. A falta de clareza e objetividade em certas normas, aliadas à prática do aplicador da lei, geram dúvidas, incertezas e desconfianças. O Executivo diz que o documento reforça a confiança no ambiente digital e a proteção das infraestruturas tecnológicas. Em articulação com o Conselho Nacional de Cibersegurança e demais órgãos a criar nos termos da presente proposta, irão vigiar e controlar os dados e informações sobre a vida privada das instituições e das pessoas singulares. É preciso nós percebermos que todo o mundo tecnológico é baseado na confiança. Em 2000, quando trabalhava por uma instituição nos Estados Unidos da América, disseram-me: só existe cibersegurança porque nós não conhecemos quem aprova as nossas passwords. A presente proposta de lei pretende criar um quadro jurídico-legal e técnico-operacional alinhado aos desafios atuais da cibersegurança, aumentar a resiliência institucional e operacional. As tecnologias trazem desafios e riscos, uma vez que as mesmas são igualmente usadas para fins ilícitos e mesmo ilegais, comportamentos subsumíveis no cybercrime, entendido como qualquer atividade criminosa que envolve um computador, rede de computador ou dispositivo em rede. O que se quer é proteger cidadãos e instituições. Esta lei protege também o Estado. Serviços essenciais como bancos, serviços aeroportuários, telecomunicações, energia, plataformas públicas dependem de sistemas digitais. A revisão à lei sobre proteção das redes e sistemas informáticos e consequente aprovação da lei de cibersegurança constitui hoje uma exigência inadiável. O ministro Mário Oliveira diz que o diploma estrutura um modelo nacional integrado de resposta
a incidentes assentes em coordenação central, partilha obrigatória de informação crítica, protocolo normalizado de atuação, cooperação interinstitucional e internacional. Torna-se imperioso acompanhar todas as tendências mundiais nesta matéria para que a digitalização não se torne um pesadelo para todos nós. Com a presente proposta de lei, se pretende tornar o país mais atrativo e mais seguro do ponto de vista do investimento privado. A proposta foi aprovada na generalidade e estabelece um núcleo mínimo obrigatório de deveres relativos à implementação de medidas técnicas e organizativas adequadas de segurança das redes e dos sistemas informáticos e a adoção de planos de gestão de riscos cibernéticos. Clarifica a existência de planos de continuidade e recuperação das redes e sistemas informáticos, notificação obrigatória de incidentes relevantes dentro dos prazos legalmente definidos. Os Estados Unidos, vamos por aqui, daqui a pouco vem aí a Hilda Boley e a palavra é para elas. Política no feminino. Vamos ter uma médica, uma escritora e duas politólogas. São elas Euridice Xongolola, é a médica, Canguim Buenanás é a escritora e as politólogas são Maria Bolenvo e Gisela Duro. Não troque de canal. Assim, desejo boa noite, um excelente fim de semana.